agora o livro de Daniel, iremos para o capítulo 7, tá? Estamos lendo, interpretando Daniel, capítulo a capítulo. Se você não participa ainda dessa campanha, veja Daniel capítulo 1, onde tem a introdução. Você vai aprender, né, quem é Daniel, como é que o livro foi escrito, quais são as principais mensagens do livro de de Daniel, tá? E tem também Apocalipse, né, capítulo a capítulo, explicando como se fosse um sonho. É um vídeo inédito. É só você colocar, interpretando Apocalipse como um sonho. Capítulo 1, aí aparece. Capítulo 2, aí aparece. Capítulo 3, 4, 5, aparece. Joilson de Assis, sempre colocando Joilson de Assis depois. Por exemplo, interpretando o Apocalipse como um sonho. Joilson de Assis. Aí aparece todos os vídeos que eu falei. Tá bom? Ok? O som tá bom? Estamos ao vivo, né? Ó. Joilson de Assis. Aí aparece todos os vídeos que eu falei. Tá bom? Nessa campanha a gente visa aprender os mistérios praticáveis de Deus. Porque os livros, a Bíblia apresenta os mistérios de Deus, né? E o livro de Daniel, ele nos traz bastante mistérios, muitos mistérios. E você viu aí no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que o livro de Daniel é um livro profético, é um livro histórico, é um livro filosófico, religioso, poderosíssimo, tá? Aí, às vezes, quando chega essa hora, os olhos ficam um pouquinho vermelhos, mas não é os olhos vermelhos, é a questão da iluminação, tá? Que faz isso. Então, você está convidado para participar, comentar, falar. Então, vamos ler o livro de Daniel, bora? Agora estamos entrando em uma parte muito mística, tá bom? Aí teve aí Nabucodonosor virando lobisomem, né? Virando um pé grande, a fornalha de fogo. Ontem foi sobre Daniel na cova dos leões, né? Ok? Eu também recebi uma sugestão de pregação amanhã. Se Deus quiser, a gente vai ler e falar, tá bom? Vamos lá. Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça, quando estava em sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas, né? O nome Belsazar é muito parecido com o nome do filho do rei Nabucodonosor, Daniel, né? Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão à noite. Então começa as visões de Daniel. São visões muito profundas. Daniel ganhou poderes de interpretar sonhos através de uma campanha que ele fez, chamada Campanha do Vegetal, né? Opa, apagou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Então ele fez a Campanha do Vegetal logo no início, né? Deixa eu colocar aqui, tá? Pronto. Ok. Pronto, voltou a luz. Voltou. Pronto, aí ficou melhor, né? Então Daniel ganhou poderes de interpretar sonhos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram o Google dos reis. E se passaram vários reis. Nabucodonosor, o seu filho, e agora Dário, que também se converte ao Senhor. E aí Daniel começa a ter sonhos, e sonhos enigmáticos que apontam para o futuro. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão à noite é sonho. E eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. O mar significa nações, pessoa. Os 4 ventos do céu seriam a lei da vida, da natureza. Então vamos interpretar como se fosse um sonho, tá? Então, os 4 ventos da terra agitavam o mar grande. O mar grande significa povos. Aí mostra a agitação de povos. Lembre-se, Daniel vai ter visões, teve aí a visão de Daniel da estátua, né, de Nabucodonosor, da estátua com os pés de barro e ferro, né?
Então, o livro ele começa com sonhos, com interpretação de sonhos, né? Então, esses sonhos de Daniel são os mesmos que você sonha na sua cama de noite. Agora, só que essas visões de Daniel, são para o final de todas as coisas, final dos tempos, né? Ok? Então, vamos lá. Então, ventos, mar, significa povos. Anote aí, por favor. Os ventos, né, estão ligados a situações que movem o mar. E o mar agitado, povos agitados, né? E 4 animais, então, durante a agitação do mar, ou seja, dos povos, tribulação, luta, movimento, 4 animais diferentes uns dos outros subiam. Esses 4 animais são 4 poderes, 4 reinos. Esses 4 animais são 4 reinos, 4 poderes, que subiam do mar, ou seja, são poderes popó. Anote aí, quem é que vai anotando? Popó, políticos. Então, 4 reinos políticos, 4 tipos de reinos políticos. Mar é povo, mar grande, né? Praia é vida, mar é povo. Gostou? Pois vai anotando aí, tá? Estou interpretando como se fosse um sonho. Estamos ao vivo, né? O som tá bom? A imagem tá boa? Diga se tá bom. Gostou? Pois vai anotando aí, tá? Estou interpretando como se fosse um sonho. Estamos ao vivo, né? O som tá bom? A imagem tá boa? Diga se tá bom. Gostou? Pois vai anotando aí, tá? Então tá aqui, aí vivo e aí cores. Deixa eu ver mais. Pastor, estou no trabalho, mas estou ouvindo você. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos lá. 4 animais diferentes, um dos outros, subiam do mar. Então, esses animais são reinos, poderes, como a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse. Não subia do mar? Uma da terra, outra do mar, né? Aqui são 4 animais que sobem do mar, dos povos agitados. As pessoas, o mundo vai chegar uma hora que agitação, ele quer líderes, ele quer pessoas. O primeiro era um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi lhe dado um coração de homem. Olha. Então, 4 animal parecia com um leão. Parecia com um leão. Esse era um reino. Era o reino Medo-Persa, né? Era o leão com asas, né? Era o sistema Medo-Persa. Na verdade, eram os persas. Era Nabucodonosor babilônico, né? Mar, povo, muito obrigado. Vida, praia, vida, certo? Animais, reino ou poderes. Ah, que maravilha! Obrigado. Leão, reino Medo-Persa ou reino babilônico. Porque o Medo-Persa vem depois do babilônico, tá? E foi lhe dado um coração de gente. Os 4 animais, eles também estão na estátua. A estátua tinha 4 divisões: pé, a cintura, o peito de prata, a cabeça de ouro, era a cabeça de ouro, peito de prata, os quadris de bronze e os pés de ferro e barro. Olha. Então são a mesma coisa. A mesma visão da estátua de Daniel é a mesma visão dos animais de Daniel. Coloque aí para não esquecer, por favor. Escreva aí, tá? Leão babilônico, seria o reino babilônico. Então vamos continuar. O primeiro era leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e foi lhe dado um coração de homem. Então isso foi o reino babilônico que Daniel participou e caiu. O rei Dário matou o filho de Nabucodonosor e assumiu o lugar. Aí começou o reino Medo-Persa. Versículo 5: continuei olhando, eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado,
tendo uma boca, 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Aí foi o governo, possivelmente, Medo-Persa. Que é o animal que se levanta, o segundo animal que se levanta, né? Olha aqui o segundo animal, ó. O segundo animal que se levanta. E eu olhei aquela visão, né, de Daniel. Oh, olha, o segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou um do lado do outro, de um lado, e tinha na boca 3 costelas entre os seus dentes. Então foi um governo muito, né? Se deduz que seja o governo Medo-Persa. Ok, vai escrevendo aí, tá bom? Vai escrevendo aí e vamos comentando, tá? Ok? Primeiro leão, segundo urso. Agora vamos para o terceiro, bora. Depois disso, continuei olhando nas minhas visões da noite, nos meus sonhos. E eis que aí está no segundo, né? E eis que quarto animal, não é quarto, não é o terceiro? Espera aí. O primeiro tinha costela na sua boca. Depois disso, continuei olhando, e eis que um outro animal semelhante a um leopardo. Agora sim. Versículo 6. Leopardo. E tinha 4 asas de aves nas suas costelas. Tinha, nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado o domínio. Então, vem aí, né, o animal, como se fosse um leopardo, com 4 asas, e tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Aí é um outro reino. Possivelmente, né, o reino romano. Apesar de Roma ser representado por uma cachorra, né, a águia, cachorro que alimenta reno, mas seria um leopardo de 4 cabeças, 4 asas, né? E era dividido em 4 reinos, né? Deixa eu ver mais aqui. Primeiro, anote aí, babilônico. Segundo, urso, Medo-Persa. O terceiro, alguns apontam para a Grécia, mas outros acham que já é o romano, porque o quarto não é o do anticristo. Os estudiosos apontam assim, isso aí é os estudos dos homens, tá? Primeiro seria babilônico, segundo Medo-Persa, terceiro Grécia. O Império Grego foi muito fraco, não foi tão essas coisas todas. E depois o romano. O que Joilson de Assis, teólogo, diz? Que o primeiro seria o babilônico, o segundo seria o Medo-Persa, e o terceiro, o leopardo de 4 cabeças, seria Roma. O Império Grego não foi tão forte assim. E o terceiro e o quarto seria do anticristo. Quem é que está entendendo? Esse é meu gatinho, que ele é tudo sabido, é sabido demais. Mesma coisa era a estátua: cabeça de ouro, leão com asas, peito de bronze e prata, urso com 3 costelas, ventre e coxa de cobre, a barriga com as coxas, né, a cintura, leopardo com 4 cabeças, aí pernas de ferro e barro, animal com dentes de ferro. Bem, o que Joilson de Assis pode dizer, de novo, né, informações privilegiadas, o que eu posso fazer é tentar corrigir, talvez seja pequeno demais para isso, mas eu digo para você que não é o quarto animal, não é o romano. O romano é o terceiro. E aí você tem que tirar o grego do meio, porque o Império Grego foi pífio, não foi esse império todo, não. Agora, você anote para não esquecer, por favor, que essa parte é muito profunda. Segundo os estudiosos, teólogos, tal, primeiro veio o persa, veio o babilônico, o Medo-Persa, que é um outro império, o grego, o romano. Mas o que Joilson de Assis diz? Ele diz que, tudo bem,
O primeiro animal seria o babilônico, o segundo animal seria o medo-persa, o terceiro animal seria os romanos, que Roma e Grécia são vizinhos. A Grécia não teve um império tão forte assim. O leopardo é o reino romano. Toda a nossa lei, Jus Lex, é romana. A Grécia não teve um papel tão grande assim. A Grécia se achava, mas não tinha essa força. Eles foram fortes sim, mas não foram tão fortes assim. Agora Roma botou, sabe o que é botou? Botou para descer. O seu casamento é romano, a nossa lei é Jus Lex, nossa lei é romana, 70% da nossa lei é romana, seu casamento é romano, as leis que nós seguimos do cristianismo é romano, que o casamento judaico naquela época era um homem com 10 virgens, o casamento romano é 1 com 1, mesmo que o cara tenha uma rapariga por fora, mas é 1 com 1. Então o romano botou moral, o maior império de todos os tempos, tirando da China, né, foi o romano, tá? Agora o quarto elemento será um novo império. Tudo é romano, gente. A nossa língua é latim, a nossa lei, a língua da lei, quem estuda lei, quem é advogado, tem que estudar romano. Aquelas palavrinhas difíceis é latim. Então, Roma botou para descer. Nós somos romanos. Tem a parte positiva de Roma e tem a parte negativa de Roma. Nossa religião é romana, até os crentes são romanos. Sim, nossas leis da igreja são judaica romana. E Roma dominou a Grécia, Roma acabou com a Grécia foi um domínio, mas não foi essas coisas, ai que domínio. Não, a Grécia começou e vem a Roma e lapei, né? Entendeu? Tem alguma pergunta, alguma informação? Ao vivo é gostoso demais. Então, Joyce de Assis está dizendo que o quarto animal não é Roma. Não é, nunca foi. É o terceiro animal que é Roma. Tem a parte positiva e a parte negativa de Roma. Veja aí que eu falo no meu canal, parte positiva de Roma. Nós ainda somos romanos. Nossos juízes são romanos. A nossa lei é romana. Até alguns juízes parecem muito com romanos. Os romanos botaram para descer em tudo. Na religião, na fé, no domínio, na política. Os romanos têm uma parte muito positiva e muito faca na caveira. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, tá? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, me diga aí, você está ao vivo, né? Digai-vos, falai-vos, desentupi-vos, Virgem Maria. Então, depois disso, eu continuei olhando, e eis que um outro semelhante a um leopardo tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também, ou seja, ele era primário, 4 asas, velho, era primário, e também animal de 4 cabeças. 4 cabeças, o Império Romano, ele tinha quatro lideranças, né? A política, a religiosa, a financeira, né? E qual é a outra? A outra eu não sei. Sei que era 4 coisas, e também já houve domínios romanos, principalmente da igreja, em 4 lugares diferentes. Nós sabemos mais de 2, né? Que é em Roma e Alexandria. Mas até a igreja católica, ela é dividida em 3. A romana, a ortodoxa, e a igreja tem a ortodoxa, aquela da Rússia, né? Então, o Império Romano foi dividido. Esses 4 cabeças significa 4 tipos de liderança. Cabeça, liderança. Cabeça, liderança. 4 cabeças. 4 tipos de liderança. E foi-lhe dado o domínio. Então, Roma dominou, velho. Graças a Deus que a Roma aceitou o evangelho. Senão, a gente estava lascado. Ou os judeus matavam a gente, ou a gente ia se mundanizar. Quem botou moral no mundo foi Roma. E aí entra o papel de Santa Helena, que eu admiro muito, Santa Helena, e do rei, o filho de Santa Helena. Como é o nome do filho de Santa Helena? O rei, entupiu agora a minha cabeça. Quem é que vai me dizer? Santa Helena,
É o rei Constantino. O rei Constantino. A igreja cristã, antes do catolicismo, para você que não sabe, estava numa putaria danada ali. Tinha cultos de relações sexuais, surubas, por causa do gnosticismo. Roma foi quem botou moral através de Santa Helena e através do rei Constantino. Veja aí no nosso canal, rei Constantino, Joilson de Assis, os benefícios do rei Constantino. Os crentes só falam mal. Mas o Constantino, ele botou moral na igreja. E quem estuda a história da igreja, no ano 200, 200 e pouco, os cultos chegavam a ser surubas. Igreja cristã. Por causa do culto grego. Os gregos faziam isso direto. Era. Então Roma chegou e disse, vamos parar com essa putaria aí? Não vai parar não? Morre. Então Roma botou moral. A igreja foi muito beneficiada por esse império. Do jeito que o Império Babilônico e esses outros impérios favoreceu os judeus, o Roma favoreceu a igreja, deu dinheiro para a igreja, deu estrutura para a igreja, deu livro para a igreja, ensinou a igreja a ler. Olha. Então veja aí, se tiver alguma pergunta, na história cristã que você aprende no seminário, você não aprende, você diz o gnosticismo era muito perigoso, o gnosticismo era muito perigoso. O gnosticismo é muito perigoso, porque dizia que Jesus não tinha corpo. Um negócio assim meio urulu, telepela papá. O gnosticismo era perigoso porque era surubas. Crentes adorando a Jesus e lepo-lapo. Era. Olha o que eu estou falando, gente. Eu estou falando história. Deus Bacu, Zeus, era. Só que eles mudaram e continuaram com Jesus. A religião grega é da cintura para baixo. A religião grega da época era sequissu com força. E a igreja caiu nessa. Isso você não aprende no seminário evangélico. Diz que o gnosticismo era perigoso, que dizia que Jesus Cristo não era coipo, não sei o que lá, tal. Eles não falam que do ano 200 a quase 300 tinha a igreja pura tal, mas tinha também uma putaria danada. E Roma foi quem disse, não vai ser assim não. Vamos se ajeitar, bora. Embora que Roma tinha seus treco-treco, entendeu? Mas ele não misturava com a igreja não, né? Nada é perfeito na terra, né? Nada. Mas Roma ajudou bastante a igreja, dando dinheiro, construindo o templo, ensinando a letra. Então, o reino romano seria esse leopardo aí, de 4 cabeças. Roma dominou tudo, a religião, a fé, a política e as finanças. O gnosticismo que eu falo é o antigo, né? O gnosticismo, o pastor já foi gnóstico. Eles trabalhavam muito forte com conhecimento sexual, sim. Sexo, transmissão de dados, culto sexual, né? Isso foi uma bomba na igreja. Uma bomba. Eu não quero nem falar o que acontecia na igreja, porque tem gente que não está preparado para receber isso aí. Aí foi a Santa Helena, que eu tiro meu chapéu, Santa Helena, Deus te abençoe onde você estiver, que ela era apaixonada por judeu e apaixonada por Jesus Cristo. E aí veio o Constantino, e Constantino disse, vamos botar moral nesse negócio aí. O gnosticismo, num seminário, você faz 4 anos de seminário, aí os pastores ficam dizendo, o gnosticismo é muito pigue-cogo, o gnosticismo é muito pigue-cogo. Os cabas diziam que Jesus não tinha corpo. Os cabas diziam que Jesus... Mas não explica. O gnosticismo, ele pregava um evangelho sexual, acabar com o corpo, suruba, trissal, brissal, trutassal. Isso no culto, velho. No culto. Era. 70% dos pastores não sabem disso. Porque também não ensinam. Então, Constantino e o Império Romano foi uma bênção. Porque o Império Romano matou muito crente. O Império Romano matou muita gente. Os judeus também não mataram, né? Então, assim, o Império Romano era o político, mas também tinha um religioso, tinha um ideológico,
Tinha cabeças, ele tinha cabeças. Ninguém podia com o Império Romano. E o Império Romano não caiu, ele continua de pé. Os melhores colégios do mundo são romanos. A Igreja Católica, com tanta ONG contra ela, ainda mantém a ordem mais do que os crentes. Nós que somos crentes estamos entrando escorregando na banana mais do que a Igreja Católica. Esses pastores aí que falam um do outro, veja as igrejas dele nos Estados Unidos, como é que são, como é o casamento dos pastores, das pastoras, como é que estão os cultos. Então, a Igreja Católica, ela tem esse benefício. Aí tem a Igreja Anglicana, tem a Igreja Ortodoxa, que é da Rússia, e tem a Igreja do Papa, né, que é a Igreja Romana. Roma é muito forte, sempre foi. Poder é poder, né? No que eu frequentava, tinha ordem e decência, estudávamos o conhecimento superior. Eu não estou falando mal do gnosticismo, tá? Eu estou falando do gnosticismo histórico. Eu não estou falando de decência, nem nada. Eu estou apenas dizendo que a igreja, o gnosticismo da igreja, não era porque Jesus não tinha coipo, é porque a turma, eles faziam muito questão sexual, culto com esperma, essas coisas aí. Por quê? Porque a Grécia era assim. O céu do deus grego antigo é um cabaré. É Zeus comendo todo mundo, comendo a mulher dos outros, e a mulher de Zeus atrás amaldiçoando todo mundo. Zeus nunca se apaixona por ninguém. Zeus olha só a bunda e os peitos. Zeus é um deus sexual. Do mesmo jeito que Afrodite, Bacu. No culto de Bacu, a pessoa fazia o que no culto de Bacu? Tomava cachaça e dava arroto, entendeu? Então esses deuses gregos foram abafados por Roma. Roma disse, não vai fazer culto cristão misturado com grego, não. Por isso que as pessoas falam de beijo grego, né? Hoje a religião se aperfeiçoou, é muito boa, né? Eu não conheço, não participei dos encontros, mas quem participa disso, né? Se tiver alguma pergunta, alguma afirmação, estou aqui para tentar responder. Não estou falando de história, não estou falando da igreja atual. Eu estou falando de como se formou o domínio romano e como se formou a nossa fé. O nosso casamento é romano. Nem judaico é. O casamento judaico é um noivo com 10 noivas. É um harém. O casamento romano não. Apesar de os romanos também ter seus defeitos. Mas quem é que não tem, né? Eu não estou defendendo o romanismo. A gente não está estudando a Bíblia e falando de história, então estou citando a história. Muito obrigado por participar. Participem, fale alguma coisa. Diga aí, diga a tua verdade, menino. Então, na opinião de Joilson de Assis, esse leopardo de 4 cabeças é o Império Romano. Mas na teologia cristã, das igrejas tradicionais, Batista, Assembleia de Deus, essas outras, esse leopardo é o Império Grego. Mas não seria o Império Romano. Característica do romano, o leopardo é um romano todinho, né? Agora vem o quarto horrível. Até porque, gente, houve 4 divisões da estátua e está havendo agora 4 animais. Entendeu? É no quarto animal que a estátua toda é destruída. E o quarto animal é o império que nós vamos viver daqui a pouco. Se não tiver, vivemos. É o império do anticristo. Roma não foi destruída com pedra nenhuma. Roma ainda vive. Olha bem. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite. E esse com 4 é lei. Animal, poder, terrível e espantoso. Então o animal era terrível. Ui, que medo, eu estou todo cagado. O animal era terrível, espantoso. Se um leopardo de 4 asas dava para colar, com 4 cabeças dava para colar, o quarto animal é pior do que o leopardo de 4 cabeças, velho. Você ficou admirado com o poder da igreja romana, do romano? Você vai ficar admirado com o poder do anticristo. O anticristo é que vai botar para lascar. Olha.
Tem algum comentário aí para eu ler? Hã? É maravilhoso. O texto é maravilhoso. Aí Daniel, olha, ele disse: olha, depois eu continuei nas minhas visões da noite, ele sonhando, e eis que um quarto animal terrível e espantoso, ou seja, mais terrível do que os outros. Olha, muito forte, força, poder, o qual tinha dentes grandes de ferro, tecnologia. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, diferente de todos os animais que vieram antes dele. Ele tinha 10 chifres. Não é o Império Romano, é o último império que vai haver. E o último império que vai haver é o império do anticristo, velho. Você está me entendendo? Quando você estiver numa aula e o pastor disser que esse quarto animal é o Império Romano, você diz: não, não é. Esse quarto animal é o império do anticristo, é o último, é o pé da estátua. Faça a ligação entre a estátua, veja aí o capítulo da estátua explicando, e esse império. A estátua tinha os pés de ferro e barro, e esse animal é terrível, e ele tem os dentes de ferro. A palavra ferro é tecnologia, poder, metal. Olha, tem algum comentário? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, meu gato, ele é tudo sabido, é sabido demais, menino. Olha só, tem algum comentário sobre o assunto? É sabido demais, menino. Olha só, tem algum comentário sobre o assunto? Esse assunto é maravilhoso. Como surgiu o evangélico? É um tema interessante, mas não podemos falar agora para não misturar as bolas. Estamos falando de impérios, os 4 impérios finais do mundo que Dandan viu. Então, essa demora terrível, dentes de ferro, devorava todo mundo, ou seja, carniceiro. Olha, ele era horrível, eu tô com medo. Tá com medo? Tô. Tá mesmo? Hoje. Olha, ele tinha 10 chifres. Aí o cara diz: não, porque os 10 chifres são os 10 montanhas de Israel, de Roma, mas Israel também tem 10 montanhas, tá? 10 chifres são 10 líderes. Eis que eles subiram, e aí subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos principais chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse quarto animal é o império do anticristo, gente. Não é Roma. É algo muito mais poderoso do que Roma. É uma tecnologia assustadora. Tome! Olha, e ele não vem falando o aspecto, ele vem falando do chifre com olho, chifre com boca. Olha, esses chifres são os reis da terra que irão apoiar o grande império que surgiu ou está surgindo do Anticristo. É o último império da terra. E vai ter 10 chifres, mas vai se levantar um que vai derrubar 3. Quem será esse chifre? Será a China? Será o Japão? Que chifre é esse que era pequeno e se levantou e derrubou 2? Olha, sabemos que são os reis da terra. Estamos falando de escatologia, de Gia. Você está entendendo? Quem é que está entendendo? Tem algum comentário a fazer? A inteligência artificial, falamos que existe na Bíblia, né? Que é a imagem da besta que vai falar. A inteligência artificial é inevitável. Nós iremos, ela vai ser muito útil, mas ela vai ser usada pelo anticristo. E quem vai perseguir e matar as pessoas não é o anticristo, a besta. Quem vai perseguir é a imagem da besta, é a inteligência artificial. Pode ser a Índia, pode ser a China. A Índia vai subir porque a Índia tem uma coisa chamada gente. Sabe o que é gente? Gente.
ainda reproduz. O Japão e a China pararam. Só tem véi. Então, mas a Índia continua na produção de criança. Quem tem criança vai mandar no mundo. Pode ser a China também. A China abriu agora, né? Então vamos lá. Então vamos continuar no quarto animal. Nesse animal era diferente de todos os outros. Então é um reino que é diferente de todos os outros. Roma é parecida com os outros reinos. Então aí, mas como as pessoas têm raiva de Roma, os crentes têm raiva de Roma, aí fica falando mal de Roma. Isso é muito pior do que Roma. Olha, estando eu considerando, olha bem, estando eu considerando os chifres, eis que entre eles, ele começou a olhar os chifres, subia um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então um se levanta e derruba 3. E eis que nesse chifre havia olhos, inteligência, como a de homens, e uma boca que falava grandes coisas. Então, nesse chifre, né, o chifre que vai se levantar e vai derrubar 3, tem olhos e boca. Seria a inteligência artificial aparecendo aí também. Olhos que falavam grandes coisas, ou seja, não é besteira, não falava merda, não falava besteira, falava coisa grande. Eu continuei olhando, então Daniel continuou olhando a visão, até que foram postos tronos, poderes, tronos. Então, tem a criatura com 10 chifres, como se fosse uma besta, e um se levanta, derruba 3, então fica 8, e esse que se levanta é cheio de olhos e uma boca que fala, e fala grandes coisas. E continuei olhando, até que foram postos tronos. Tronos é poder, principado. E um ancião de dia se assentou, a sua veste branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça era puro como a lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e sua roda e as suas rodas de fogo ardente. Então foram colocados tronos. Teve um trono que tinha um homem com as vestes brancas como a pura lã. O seu trono era de fogo e suas rodas também de fogo ardente. Então aí já é o julgamento. Ou seja, o quarto e último império vai ser julgado agora. É aquilo ali, a pedra não foi jogada no pé? Pastor Jesus era judeu ou não? Era. Poderes e tronos. Tronos são poderes. Creio que esse chifre já se levantou e está trabalhando em oculto na surdina. Tá, eu já acredito sim também. Todo mundo já sabe quem é. É um chifre super tecnológico, tá? Então, olha bem. Então, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Então, o chifre produzia grandes palavras. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, esse animal, Daniel, ele não compara com nenhum outro animal. É um animal que tem dentes de ferro, 10 chifres, e ele sai devorando. Que animal seria esse? Ele não diz, é parecido com uma baleia, é parecido com um dragão. Nós deduzimos que é parecido com a besta, né? Então, estive olhando, por causa da voz do chifre que falava, proferia grandes coisas. O chifre é um poder, né? Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, esse poder do quarto animal será desfeito. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe prolongada a vida até certo tempo. Então, quanto aos outros animais, foi prolongada a vida. Os outros animais não foram destruídos. Só o quarto animal que foi destruído. Seriam os 4 domínios, as 4 bases que nós temos, né? Nós temos base babilônica, base, né? A base medo-persa, nós temos a base romana. Não foi destruída nenhuma base, mas o quarto animal, o quarto domínio foi destruído.
E eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu o Filho do Homem. E dirigiu-se a um ancião e fizeram chegar até ele. Então, esse ancião aí é um tipo assim de um guardião da terra, um rei da terra, um juiz da terra, mas é angelical. Então veio o Filho do Homem, né, que é Cristo, e falou com o rei, aquele cara, aquele juiz da terra, que seria um anjo guardião. A terra tem guardiões. Diga comigo, a terra tem guardiões. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, e não se passará. O seu reino não será destruído. Esse é o reino de Cristo. Então, o quarto animal é o reino do anticristo. E esse homem que se levanta com trono de fogo, tal, foi-lhe dado o domínio. E o domínio dele era para sempre. É um domínio eterno, ou seja, é o reino dos céus. É Cristo. Olha, quem é que está entendendo? Tem alguma pergunta aí, gente? Mais adiante a gente vai ver novas visões. Com certeza o anticristo será uma grande persuasão para conquistar as nações. As nações vão querer obedecer o anticristo. As pessoas vão querer obedecer o anticristo. A terra tem guardiões, tem. Quando Cristo disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ele estava citando isso aí. Todo o poder foi dado pelo Pai. Essa visão de Daniel aí, olha bem, E foi aqui, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu. Nuvens do céu estão ligadas a poderes celestes, né? Ele vem saltando pelos montes, o seu cabelo é branco como a neve. Como filho do homem. Dirigiu-se a um ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para todos os povos, nações, línguas servissem. O domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Esse é o reino de Deus. Antigamente, na teologia judaica, pensava que era o domínio de Israel sobre todos os povos. Não é. Essa Israel que nós conhecemos, ela passará. Surgirá a nova Israel eterna, o reino eterno. Isso parece os reinos espirituais dominantes. Esses reinos espirituais dominantes vai dar toda a honra, toda a glória a quem? É Cristo. O animal foi despedaçado, mas lá na frente a gente encontra mais informações que repetem tudo de novo. Esse animal era terrível. E Daniel não fala as características dele, fala que ele tinha 10 chifres tinham 10 chifres e dentes de ferro, e a todos esmagava. Ou seja, todos estavam sob o seu poder. Quanto a mim, Daniel, e foi o domínio tal. E quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então, isso foi uma visão muito perturbadora de Daniel, né? E ele ficou perturbado. Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, fez-me saber a interpretação. Então, ele chegou a alguém que estava mostrando ele em sonho o que era aquilo. E alguém disse, esses grandes animais, que são quatro reis ou reinos, que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então, esse quinto reino aí é o reino de Cristo. É um reino, mas muitas vezes Israel, no meio do caminho, confundia reino material com o reino espiritual. E alguns ainda teólogos judeus acreditam sim que Israel irá dominar neste planeta e para sempre. Inclusive alguns crentes acreditam que Israel dominará as nações, sentarão tronos brancos, tal, voltado só a Israel.
Mas esse reino aí é Israel espiritual. É coisa que não é de um dia, de 2 dias. É coisa para sempre. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão todos para sempre, de eternidade a eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais que eram diferentes um dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e suas unhas de bronze. Então eles tinham os dentes de ferro e as unhas de bronze, tecnologia, que devorava, fazia em pedaços, pisava com os pés e que sobejava. Então é um reino poderosíssimo, unhas de bronze e dentes de ferro. E olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra ele. Esse chifre fez guerra contra os santos. Esses santos que nós entendemos aqui, pode ser Israel, e pode ser aqueles que querem servir a Deus. E venceu. Então, esse reino do anticristo vai nos vencer. Vai vencer Israel, vai vencer a igreja. A igreja vai servir ao anticristo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuírem um reino. Então chegou o tempo dos santos possuírem um reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. O que nós estamos vivendo hoje é diferente de todas as coisas que já passou. Hoje o domínio é quase total. Se você soltar um peido e alguém bloquear você, você não compra, não vende, não faz nada. Então nosso reino hoje é um reino totalmente diferente do reino anterior. O povo já aceitou esse reino sem reclamar. Sem reclamar, a gente vai voltar a práticas passadas, né? Então, assim, preste atenção, tá? É um reino muito forte. Disse-me: o 4º animal será o 4º reino da terra, que é agora. É o reino do anticristo. Qual será? Não é porque a gente fica nesse negócio de Roma, Grécia, Roma. A Roma não vai chegar nem aos pés do governo do anticristo. Quem vai mais apoiar o anticristo será os crentes, será a igreja. Tu vai ver. O anticristo vem com muita força. As práticas vão se misturar, novas práticas irão surgir. É uma coisa totalmente diferente do que você já viu. O mundo está diferente. O mundo está diferente, as coisas estão muito diferentes. Graças a Deus que a gente tem como conversar com todo mundo hoje, mas o mundo está totalmente diferente. As pessoas estão diferentes demais, véi. Pensando diferentes demais. A roda grande passando dentro da pequena. Hoje nós encontramos a roda grande passando dentro da pequena. As pessoas com os conceitos totalmente diferentes. De onde vêm esses conceitos? Esses conceitos vêm do anticristo. Olha bem. Diz: o 4º animal será o reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Então, quem se levantar contra esse reino, talalá. É uma coisa quase... Só o Espírito Santo de Deus para reter o poder do anticristo. A gente não tem poder, nem você, nem eu. Não tem. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois deste se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros. E habitará 3. Então, será um grupo de 10 reis, mas vai se levantar um, e esse um vai guerrear contra 3 e vai derrubar. E vai continuar no poder. Mas o juízo será estabelecido. Então, aqueles tronos sendo colocados, é o juízo sendo estabelecido, o juízo universal. E eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer
até o fim. Então, haverá tronos no céu, os anjos vão julgar, esse reino do anticristo vai poder continuar, e ali alguma lei vai ser estabelecida. Aí aquela pedra que vem na cabeça, nos pés da estátua, vem desses tronos reunidos lá em cima. Aqui na terra vai estar tudo dominado, tudo. A gente só vai poder cagar se o anticristo deixar, só vai poder mijar se o anticristo deixar. Já está assim. Você pode falar o que você quer, você pode fazer o que você quer. A igreja já está silenciada. O anticristo já está atuando, com certeza. É só questão de tempo, mas vamos orar a Deus para que o Espírito Santo que detém o anticristo não deixe essa força dominar totalmente, porque o quê? Temos filhos, temos netos, queremos viver um pouco ainda, mas a tecnologia está muito grande, a força está muito grande. Eu estava olhando um país aí, que você andando na praça, o governo sabe até onde você anda, até o que você mija. Estamos chipados, acompanhados. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, e que o Espírito Santo de Deus, que tem poder, a Bíblia fala, quem detém é o Espírito Santo, não é o pastor. Você vê uma igreja que fica metendo pau em todo mundo aqui no Brasil, pega a igreja fulana de tal nos Estados Unidos, você vê o casamento dos pastores, o culto como já cederam. Em alguns países, culto de nudismo, pastores pelados, estão muito diferentes. A gente está voltando à Grécia, né? Estamos voltando à Grécia. E lugares ricos, as igrejas são pobres e pequenas. O Brasil é um país rico, as igrejas são grandes. Vocês são abundantes, vocês ajudam, vocês ofertam. O Brasil é uma maravilha. Às vezes a igreja num país aí, o país é tão rico e a igreja se reúne na sala, porque eles não têm, o governo não favorece. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê mais um tempinho para vivermos felizes nesta terra que é nossa. Porque no momento que o Espírito Santo abrir, todo mundo vai ser dominado. Teve uma reunião de pastores aqui para destruir outros pastores. E então, eles fizeram a reunião, aí surgiu um pastorzão, teólogozão bonitão. Aquele evangelho não é evangelho de Cristo. Agora pega o nome da igreja dele, bota igreja fulana de tal, Estados Unidos. Os pastores lá estão em rebelião, porque eles querem fazer casamentos diferentes, eles querem viver diferentes, uniões diferentes. E ele se mostrando aqui, rebolando, dando uma de super crente. E a igreja dele lá, virou um treco-treco. E está um passo do Brasil também entrar nessa. Está entendendo? Então haverá uma tendência muito grande. As pessoas vão estar muito diferentes. A Bíblia diz que o ladrão primeiro amarra o dono da casa e depois domina e rouba. Com certeza a nossa mente. Ele amarra aquelas pessoas de boa vontade e assalta a casa. Tem que amarrar a igreja, né? Aí encontramos igrejas grandes querendo liberar isso, liberar aquilo outro, liberar aquilo ali, aprovar isso, aprovar aquilo. É porque é a modernidade, né, pastor? Cada um faz o que quer, né? E cada um pensa do jeito que quer. Só pode pensar do jeito que eles querem. Você não pode pensar diferente, porque você já é anulado. Então a igreja ela tem um desafio muito grande aí à frente. O que nós pedimos a Deus é que o Espírito Santo retenha o anticristo, para que ele não domine até o cocô antes de sair da nossa... Está entendendo? Porque ele vai dominar. E nós, cristãos, vamos entrar de cucunha, vamos entrar assim dentro. Esses caras que são bravos são os primeiros. São os primeiros a abrir. Essas igrejas aí que ficam falando das outras, veja assim, bota igreja fulano de tal nos Estados Unidos, igreja fulano de tal na Europa. Você vê a confusão que está lá dos pastores tradicionais e os pastores novos querendo liberar interrupção, querendo liberar tudo. Não só querendo, mas já liberando. E eles aqui rebolando,
dando uma de super crentes. A igreja brasileira é muito boa. Tomara que continue assim. É uma igreja forte. Alguns países a igreja já caiu de 4 já. Essa notícia ninguém dá para você não, né? Mas alguns países aí a igreja ela praticamente não existe, é um clube. E além de ser clube, todas as práticas são praticadas e firmadas, né? Então assim, não existe diferença mais. Mas o Espírito Santo tem a misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, né? Temos que sobreviver, né? Há uma manipulação, sim, gente. Há uma manipulação de todos os sentidos. Há uma doutrinação muito forte através de desenhos, de puícas, através de puícas disso, puícas daquilo, e tome puícas, toma puícas, né? Então, que Deus nos dê mais um tempinho para a gente viver em paz, né? Mais um tempinho. O anticristo ele tenta e cai, porque o Espírito Santo é quem derruba, não é o pastor não, tá? Bem, combater isso a gente não tem nem força para combater. Você tem força? A sua igreja tem força? Quem é que tem força? Basta uma palavra e essa turma entra e acaba com você. No seu trabalho, você pode combater o anticristo? Basta uma palavra sua que o patrão bota você para fora. Na política, o cara fala uma besteira, é mesmo de processo. Já está tudo dominado. Então, assim, o que você tem que fazer é sobreviver e pedir a Deus misericórdia, né? Como ficarão os nossos filhos e nossos netos, pastor? Não é isso, gente. Não é isso. Eles querem doutrinar e estão doutrinando nossos filhos e nossos netos, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, porque você não ama seus filhos, você não ama seus netos, o mundo está de cabeça para baixo, né? Ok? Sim, hoje não tem nem mensagem subliminar mais, é mensagem diretais. Eu fui assistir um desenho e teve parte que eu tive que fechar os olhos. Tive que fechar os olhos da menina. A menina, que é isso? Papai, que é isso? O desenho no cinema. As novas, né, tendências. Então, assim, profirará palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eita! E eles serão entregues nas mãos por um tempo e metade de um tempo. Gente, atenção, vai falar o arauto, o pregador. Olha, na Briba 7:25. E proferirá, eles falarão contra Deus, contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos, e a lei, e eles serão entregues nas mãos por um tempo e metade de um tempo. Eita, que paulada! Jesus, tenha pena de nós, Jesus. Só Jesus tendo pena de nós, né? Só Jesus, 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 só Jesus. Só Jesus, só Jesus. Isso dá até medo.
nós estudar isso aí não dá medo? Dá. Mas isso é para muitos e muitos e muitos e muitos. Mas parece que está acontecendo já, né? Jesus Cristo tem misericórdia de nós. Jesus Cristo tem misericórdia de nós. Mas não é o fim, né? Olha, o texto é forte, gente. O texto é forte e o texto encaixa, parece que é agora, né? Mas eu acho que é daqui a alguns anos. Quem é que tem filho aí? Quem é que tem netos aí? Né? Esse animal é perigoso. Esse é o último animal do livro de Daniel. Vamos ficar na mão deles. Sim! Estamos na mão deles. Fale alguma coisa para você ver. Até agora você no sistema, você falar alguma coisa, o sistema contra tu. O anticristo já trabalha em oculto, só falta se apresentado. Sim, ele vem tentando e cai. Quem assista o vídeo interpretando Apocalipse como um sonho, assista. Ele já vem tentando e cai, vem tentando e cai, vem tentando e cai. O livro do Apocalipse é em círculos. Aí no último círculo ele consegue. O Espírito Santo vem quebrando as pernas do anticristo faz tempo. Mas agora é outra coisa, né? Não negarei o Messias, não negue a sua fé. Mas quando o cara não puder comprar comida, né? Aí então quando você vai trabalhar, qual é a sua religião, qual é a sua crença? Mas Deus tem a misericórdia de nós. Diga comigo, por favor. Deus tem a misericórdia de nós. Esses textos que vêm aí, nós estamos no 7, né? Vem o 8, 9, são assustador, dá medo mesmo. Dá medo e faz a gente pensar. Então viva a vida. Enquanto pode. E proferirá, falará. E proferirá, falará. E proferirá, falará. Palavras contra o Altíssimo. Então eles vão falar contra Deus. Eles já estão falando, né? E destruirá os santos do Altíssimo. Então Israel entra na onda também. E cuidará em mudar os tempos. Cuidará em mudar os tempos. E cuidará de mudar os tempos. E cuidará de mudar os tempos. O que a gente está passando hoje? Estamos mudando os tempos. E cuidará de mudar os tempos. E cuidará de mudar os tempos. E cuidará de mudar os tempos. E a lei, e a lei, e a lei. E cuidará de mudar os tempos. E cuidará de mudar os tempos. E cuidará de mudar os tempos. E a lei, e a lei, e a lei, 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 lei. A lei vai ser deles. Entendeu? E eles, os santos, serão entregues nas mãos do anticristo, por um tempo, metade de um tempo e um tempo de um tempo. Mas o juiz, mas o juízo será estabelecido. Então, aqueles caras nos tronos, aquele homem no trono de fogo, vai estabelecer. Mas o juízo será estabelecido. E eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Olha, está vendo? Então, por um tempo, eles vão dominar mesmo o povo santo. Mas depois ele vai tirar o domínio e a coisa vai até o fim. E o reino, e o domínio, a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados aos povos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todo o seu domínio o servirão e lhe estabelecerão. Bem, essa promessa está na Bíblia judaica. Só que os judeus antigos, eles interpretavam assim, que um dia eles, os judeus, iriam dominar toda a terra, iriam estabelecer um novo reino. Mas eles hoje já dominam toda a terra. Hoje o mundo está na mão do povo santo de Israel. Os judeus mandam na terra. De 10 famílias que existem que mandam no mundo, 7, 8 são os judeus. De todos os príncipes da terra, a maioria deles, 70% dos príncipes da terra, tem sangue judeu. Os grandes homens de negócio e as grandes empresas do mundo são judaicas.
Possivelmente eles já estejam dominando o mundo. E eles não sabem disso. Mas esse domínio que a Bíblia fala, eles entenderam errado. Esse já é o domínio de Cristo, a nova terra, novo céu. Entendeu como é a coisa? O domínio de Israel acontecerá. E eu digo para você que o domínio de Israel já está acontecendo. Todos esses dominadores da terra são judeus. E eles mandam mesmo. Eles são poderosos. Não é promessa de Deus? Mas esse domínio aqui falado no livro de Daniel, que é da Bíblia judaica, não é um domínio só político da terra, mas um domínio eterno com Cristo. Eles não compreendem essa parte, mas eles compreendem que um dia eles vão dominar a terra. Mas eles já dominam. Entendeu? Essa mudança citada no texto é tudo manobra. Eles mudarão as leis, né? Hoje, o mundo inteiro, você encontra hoje Israel tendo conflito, porque as leis estão mudando, e eles não querem mudar, e os juízes querem mudar. Olha, encontramos vários países assim. A França está em conflito, quase em guerra civil, né? Porque a turma quer mudar tudo. Então, o mundo sempre viveu em conflito, mas agora os conflitos estão se intensificando. Hoje, basta apertar a mão de uma pessoa para você perder, né, o seu nome, o time de futebol. Você é um jogador de futebol, entra no banheiro, pá, lascou, tei, pá, lei, pá. De um lado, um grande liberalismo, e do outro, entendeu? Engole mosquito, engole um camelo, se engasga com mosquito. Entendeu como é a coisa? De um lado, libera, né? Hoje temos aí liberação, né? A lei que estão querendo colocar no Brasil, a mãe pode casar com o filho pode casar com mãe, é uma confusão danada. E vai passar, tá? Vai passar. Porque já passou na Europa, já passou na Noruega, já passou em tanto canto, né? E por que não passaria no Brasil? Hã? Então essas leis vão mudando, vão mudando. Se você olhar para fulano, é tanta lei que está afastando o homem de mulher. Hoje o homem não quer ver mulher porque está com medo, né? E aí, se o crente falar em Jesus, agora tem a importunação religiosa. Então, se você disser Jesus te ama, aí a pessoa diz, está me importunando, né? Está me importunando. Daqui a pouco não vai poder dizer que o diabo é ruim, porque alguém vai dizer, não, o diabo é bom, eu adoro o diabo. E você está falando mal do diabo, o diabo é tão bom. Então, o mundo está em confusão, em conflito. Estamos respirando pelas brechas. As brechas estão nos dando respiração. Mas o cerco está se fechando a tal ponto que eu acredito que toda a igreja, todo o povo estará na mão do anticristo em breve. Até aquela igreja do pastor brabo, aquele outro pastorzão, está tão calado. Por quê? As finanças estão tudo nas mãos do anticristo. Se um pastorzão daquele abrir a mão, abrir a boca, ele perde tudo. Está entendendo? Então, assim, você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Então, o livro de Daniel fala sobre o tempo do fim. Por isso que eu falei, é um livro histórico, teológico, de milagres, de visões. E agora começou as visões. No capítulo 7, começou a gogó. Sabe o que é a gogó? Agora. É de dar medo. Prepare-se para ter medo do futuro. Não. A nossa vida está nas mãos de Deus. Enquanto estivermos aqui, Deus, somos o sal da terra e a luz do mundo. Só quando a igreja perder o seu sal, aí o mundo fede. O mundo apodrece. Então assim, tem que ter cuidado, né, com o anticristo, né, que vai se manifestar em breve, tá? Vamos terminar o texto, Mas o juízo será estabelecido. Agora, esse texto aqui é forte, o 25, Falará palavras contra Deus. Hoje parece uma ofensa quando a gente fala em Deus. Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. Então, o anticristo vai mudar os tempos e
e vai mudar as leis. As leis romanas tão boas vão ser acabadas, né? Deixa de bronca com a igreja romana. A igreja romana é nossa irmã, mas aí eles estão infiltrados também na igreja romana, e dentro da igreja romana tem líderes que querem liberar tudo. Sabe o que é tudo? Eles serão entregues na mão por um tempo. Então os santos serão entregues na mão do anticristo. Está aqui. O reino, o domínio, a majestade, o reino debaixo do céu serão dados ao povo santo. O reino será um reino eterno. Isso aí fala do céu, né? E todo domínio servirão e obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos muito me perturbaram e mudou em mim o meu semblante. Mas guardei tudo no coração. Então Daniel ficou perturbado. Meu amigo, e não é para ficar perturbado com uma coisa dessa, não. Daniel ficou perturbado em meio. Você que está me assistindo aí, você está perturbado. Agora você ficou com medo. Ficou com medo. A força do anticristo, do quarto animal, o leopardo, não é romano. Por favor, não é romano. O romano vai entrar judeu, vai entrar todo mundo. Os crentes vão entrar, todo mundo vai entrar no domínio do anticristo. Esse anticristo aí é um novo reino tecnológico, poderoso, que vai surgir. E vai devorar todos os dias, vai mandar em tudo. O reino romano é o outro reino anterior. Entendeu? Vai mudar tudo, né? Agora vem o capítulo 8. Aí no capítulo 8, né, vem novamente as visões perturbadoras de Dandan. E aí fica para amanhã, tá? Você, por favor, é o nosso convidado para assistir o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. O livro de Daniel é tremendo. E podemos interpretar o livro de Daniel como fosse um sonho, da mesma forma que eu fiz em Apocalipse. Isso é para a gente compreender. Isso pode acontecer amanhã, pode já estar acontecendo e poderá acontecer mais adiante. Mas como temos família e filhos, oremos a Deus, pedindo a Ele mais um tempo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha piedade. Em nome de Jesus, tenha piedade. Diga comigo, Senhor, tenha piedade de nós. Tenha piedade das criancinhas. Tenha piedade de nós. Mantenha esse mundo sem apodrecer. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Esse domínio não pode se estabelecer ainda. O Espírito Santo está na terra que detém. Quem detém o anticristo é o Espírito Santo. Ele está na terra. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O que é que você acha? Diga aí, escreva aí. Escreva em alemão, Não, pode escrever em brasileiro mesmo. Escreva aí, faça a pergunta ou faça a afirmação. O que é que você entendeu? O que é que você entendeu? Escreva aí, faça a pergunta ou faça a afirmação. O que é que você entendeu? O que é que você entendeu? Cláudia diz, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, tenha piedade de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, né? Tenha piedade de nós. Tenha misericórdia de nós, pequeninos e pecadores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, recapitulando, esses 4 animais são 4 domínios. Um é o governo babilônico, o outro é o medo-persa, o outro é o romano, tira de fora o grego, porque grego e romano são irmãos, e depois vem o romano. Esse romano foi o mais comprido. O governo romano, ele durou quase 2000 anos, mas ele se estabeleceu dentro das leis e regras que eles criaram. E agora vem o do leopardo, que é o do romano é o leopardo. Agora vem os de dentes de ferro, que é a besta. Senhor, tem piedade de nós. Amém, amém, amém. Entendi que vão nos tirar a visão de que somos em Deus. Depois o domínio. Sim, eles vão tirar, né? É verdade, o tempo
Pergunta a religião. É verdade, há tempo, perguntam a religião. Eu não entendi. Entendi que vivemos em dias vez mais difíceis, dias cada vez mais difíceis, como cristãos. É verdade. Né? Aquela pax romana que a gente tinha, está acabando, né? Todos os filmes e novelas retratados, seriados que passam na TV, proféticos, né? Várias coisas que aconteceram na Terra. Então, assim, preste atenção, né? Isso não quer dizer que ele está com domínio total, mas que já existe um predomínio, né? Tenha piedade de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos. Tenha piedade de nós, em nome de Jesus. Depois eu vou voltar a fita, pastor. Pastor, volta. Não estou dizendo a você, cada capítulo de Daniel é tremendo, velho. Eu termino aqui, eu escuto tudo de novo. Eu mesmo escuto. Porque é tremendo. Deus tem misericórdia de nós. Agora me diga, o que você entendeu? A gente falou hoje muita coisa, falando sobre sorte, sonhos, e no final falamos sobre Daniel. Vão tirar de nós, pastor, o poder de levar o evangelho. Sim, já tirou. Já titi. É só questão de tempo para que você só fale aquilo que tem que falar, entendeu? Você não vai falar mal do diabo, não pode falar mal do cão, dos infernos, dos obsessores. Ele já domina bastante, né, pastor? Já. Eu vou assistir de novo, pastor. Eu assisto de novo. Quando eu termino aqui, eu vou jantar com a esposa e vou ouvindo de novo. Beba água! É mesmo, porque está muito frio, fica tossindo. Mas não está total, tá? Cristo ainda está na terra através da sua igreja. O que eu estou corrigindo apenas é que alguns teólogos cristãos pensam que o quarto animal é Roma. Principalmente aquelas igrejas que têm mais raiva de Roma. E aí eles lançam o quarto animal como Roma. Não é. O quarto animal não é Roma. É o terceiro animal que é Roma. O quarto animal é o anticristo, é um novo reino de dentes de ferro. E o ferro aponta para a tecnologia, para a dureza, rigidez. Eles serão mais rígidos do que os outros. Esse reino, o anjo falou, esse reino do anticristo será diferente de todos os outros reinos. Vai ser Didi. Aí você vai ver as outras visões de Daniel, para você ver. As visões de Daniel são tremendas, dão um medo na alma. Com o tempo eles vão mudar também os textos da Bíblia. Vão começar a tirar os textos da Bíblia que são violentos, são assim incentivos à violência. Já tiraram, né? Já tiraram o livre-arbítrio, já tiraram. Você pode falar o que você quer? Não. Eles podem falar o que eles quiserem. Eles podem fazer o que eles quiserem, até na frente da igreja. Mas a igreja não pode falar nada. Eu acredito que Cristo virá antes da tribulação. A tribulação já será a ausência do Espírito Santo de Deus. É como se Deus dissesse, tá bom, agora vamos tirar e vamos deixar com vocês, tá? Fica aí. Né? Boa noite, pastor, boa noite. Então, gente, está aí o livro de Daniel. Muito obrigado por vocês me acompanharem até essa hora. 3h27. Que maravilha. Escreva, faça um resumo. Escreva suas dúvidas. Eu tiro amanhã, a parte 8. Tiraram a tradução em português? Não, ele já vem mexendo, né? Já vem mexendo, já. Nada é novo. Eles vêm tentando. Agora, o problema é que eles estão conseguindo. Sim, aqueles que não agradam, né? Mas Deus é grande. Deus é grande. Por isso que é bom estudar as profecias. Eu quero convidar vocês também, você que gosta desse assunto, escatologia. Eu não gostava de escatologia. Mas até que um dia eu estava no monte e uma voz disse, por que você não interpreta o livro de Apocalipse como fosse um sonho?
Eu não gostava de escatologia porque ficava, talvez seja, será mais ou menos assim. No seminário a gente aprende. Talvez seja, seja, tubará seja, mas quando a gente interpreta como fosse um sonho, aí as portas se abrem, esclarece. Você agora, que você está me ouvindo agora, sua mente está esclarecida. Está entendendo? Sua mente abriu os 4 reinos. Como serão os 4 reinos? Né? Os 3 já passaram, né? Mas o único que será morto é o último. Você não vê que os 4 animais, nenhum deles foi morto. Nem o urso, nem o leão de asas, que foi o primeiro, nem o urso, que foi o segundo, nem o leopardo, que foi o terceiro. O único que foi destruído totalmente, a destruição está no terceiro animal, que é o fim do mundo, né? Que é o fim de todas as coisas. Os detalhes do sonho. Detalhes tão pequenos de nós dois. Então, primeiro animal, rei babilônico, foi dado o coração de homem. Segundo animal, reino medo-persa, certo. Terceiro animal, reino romano. Tudo dominava, tudo fazia. O 4º animal era terrível. Só o 4º animal foi destruído. Ou seja, só no 4º reino é que haverá destruição. E o 4º reino é o reino do Anticristo. O quê, rapaz? Anticristo. Sim, a questão de falar, de pensar, você não pode nem pensar hoje. Você pensar, e alguém souber que você pensou, você já é escanteado. É uma coisa muito milimétrica. É um domínio quase total. A tal ponto que dá até a entender que nós estamos sendo ouvidos pelo celular, né? Eu falei em comprar uma coisa, e quando eu cheguei na mesa, liguei o celular, só apareceu propaganda dessas coisas. Então tem alguém me ouvindo, não tem? Então esse domínio, ele vai saber o que você caga, ele vai saber o que você mija, ele vai saber o que você compra, ele vai controlar tudo. Sabe o que é tudo? Quem poderá fugir do domínio do anticristo? Quem? Esses crentes que ficam dizendo que vai morrer por amor a Jesus Cristo, é tudo mentira. Na hora que a corda arrochar, os cabas reganham. O cara vai morrer, vai deixar os filhos morrer, vai passar fome. Aí uma poesia evangélica. Morra, mas não nega Cristo. Não é isso. Não vai chegar a esse ponto, mas vai chegar o seguinte: ou você obedece ao sistema, ou o sistema elimina você. Né? Dessa vez não tem como fugir. Dessa vez o animal será destruído. Ou seja, esse reino, o 4º animal, segundo o livro de Daniel, será destruído. Veja que os outros não foram destruídos. Isso já aconteceu comigo, pastor. Acontece direto. Se eu disser, eu quero um papel higiênico, aí logo aparece, papel higiênico fofinho, tal, compre o seu papel higiênico, deliver de papel higiênico, promoção. Bem, você tem que ligar, viu, a estátua de Nabucodonosor com o sonho de Daniel. Na estátua de Nabucodonosor veio uma pedra do céu, que pode ser uma bomba atômica, e acabou com tudo. E no livro de Daniel, uns tronos lá no céu serão assentados. E eles vão sentenciar, e o quarto animal do livro de Daniel será morto, será esmagado. Mas ele não diz como. Mas na estátua fala que uma pedra. Lembre-se que bomba atômica é pedra. Urano é pedra. Sim, estamos, viu, Gislaine? Constantemente. Estamos sim. Hoje toda a sua vida está onhanha. Você está tomando banho com o celular desligado, tem alguém vendo, você é pelada. Você pode experimentar. Um dia seu celular vai estar tranquilo, você diz, eu queria tanto papel higiênico bem macio. Pode perguntar uma coisa bem difícil assim. Aí quando você entrar no site, aparece papel higiênico, promoção, Limpex, limpe e jogue fora. Pode ser um meteoro, né, pastor? Pode ser um meteoro. Mas como eu acredito que o ser humano se autodestruirá, não é Deus que vai destruir o homem,
eu acredito que isso é uma bomba atômica e que os príncipes do céu vão apenas permitir que os homens se autodestruam. Que os homens não se destruíram até agora porque Deus não permitiu. Entendeu? Nós temos tecnologia para isso. Basta uma dedada e o planeta inteiro vai para as cucuia. Uma dedada assim, ó. Isso é muito poder, não é não? Acabar o mundo com um dedo, né? Tome! Ó. Basta uma dedada. Aqueles caras quando andam com uma pasta vermelha, ali são os botões da bomba atômica. Ali, se ela apertar ali, o general joga bomba, o outro joga, outro joga, outro joga, outro joga, outro joga, joga. Basta uma dedada para o mundo acabar. Mas isso não é de hoje, isso já vem há décadas. Então a questão é, com a nossa inteligência artificial, com o poder hoje que o Google sabe de tudo, né? O Google sabe de tudo, sobre sonhos. Só no Google a gente tem o quê? 10 mil vídeos falando sobre sonho. Qualquer sonho o Google pega. O meu livro, O Enigma dos Sonhos, está no Google. Deixa eu ver, glória a Deus, paz e luz, paz. Mas tem tanto o que revelar, gente. Tem muito o que revelar. Agora se prepare para ter medo. É de se cagar de medo. As visões de Daniel são mais fortes do que a do Apocalipse. E se você que gosta desse assunto Apocalipse, coloque aí Apocalipse interpretado como fosse um sonho. Capítulo 1, Joilson de Assis, é o título. Apocalipse interpretado como fosse um sonho. Capítulo 1, Joilson de Assis. Aí eu vou interpretando Apocalipse como fosse um sonho, você me contando um sonho. Né? E essa parte de Daniel é uma parte muito que retrata a parte política. Apocalipse retrata tudo. As visões do livro de Daniel vai muito para a parte política. Eu louvo a Deus porque eu posso dar para vocês algumas informações privilegiadas. Cada capítulo de Daniel eu dou uma informação privilegiada. Pode olhar capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 1 eu falo sobre o pacto da cenoura, né? A campanha da cenoura. Cada capítulo eu dou uma informação privilegiada. Qual foi a informação privilegiada que eu dei hoje? Qual foi? Foi que o quarto animal não é o Império Romano. E que só o quarto animal será derrotado. O quarto animal é o império do anticristo, que vai dominar tudo. Vai haver uma transição do Império Romano para o império do anticristo. Só que o anticristo vai mudar tudo, vai mudar os tempos e a lei. Estou com medo, pastor, vou dormir na casa sozinha hoje. Mas vem mais coisa aí. As visões de Daniel são fortíssimas. Fortíssimas. Então, assim, a informação privilegiada que eu dou para vocês, olha bem, porque Deus, ele não vê se a gente é um Chiquinho da vida ou um Francisco. Deus vê o coração da gente. A informação privilegiada é que 90% dos pastores acreditam que esse quarto animal é o Império Romano. Mas eu digo para vocês, volte o vídeo e assista. Eu digo para vocês que não é o Império Romano. E que o Império Romano foi até bom para nós. Vai vir agora o império do anticristo, que vai mudar as leis, vai mudar tudo. Eu vi alguns países onde a família é totalmente diferente. São 5 pais com 8 mães. É uma coisa assim, mudou tudo lá, mudou tudo. E aí, o que fazer? Nada. Nós vamos entrar na onda também. Porque vai chegar aqui no Brasil. Eu vou dizer para vocês, o Brasil é uma bênção. O Brasil é um dos países mais sinceros em religião do mundo. Todo canto tem picareta, né? Mas o Brasil é forte, porque está entrando isso agora. Tem país muito mais moderno que o nosso, que é onde Deus é um extraterrestre e que a Bíblia é mentira. Já virou tudo. Pastores diferentes que pregam uma doutrina diferente, parecida com o gnosticismo. Lembra do gnosticismo que eu falei no início da igreja, no ano 200? Lembra? Eu já vi pastores, agora chegou no Brasil um grande pastorzão, e esse grande pastorzão do Brasil, né? Ele está pregando assim, igual a igreja do ano do Império de 200 anos.
É. Não, você está com vontade. Não, ele está pregando isso, ele entrou na onda mesmo. Porque o filho dele também faz isso já lá nas bandas dos Estados Unidos para a Europa. Olha, então é uma questão de tempo para nós tudo entrar no rolo. Vai todo mundo entrar, velho. Aquela visão de Deus, igreja, vai mudar tudo. O Brasil ainda está resistindo. Sim, Puicos, o Brasil está resistindo. Os outros países já abriram. Eu tenho informações privilegiadas, tanto de fora dos anjos como daqui. O que pode fazer é orar a Deus, continuar vivendo e sendo feliz, né? Mas o anticristo, para fechar a casa, o anticristo não vai dominar totalmente até que a igreja seja tirada da terra, tá? Tá chegando, né? Tá chegando aqui, liberação disso, não sei o que lá daquilo, não sei o que lá outro. Vão mudar tempos e leis. O texto de Daniel não fala? Vão mudar tempos e leis. É só questão de tempo. Vão mudar. E nós vamos entrar na onda, velho. Vamos virar a igreja do ano 200. A igreja do ano 90, ano 100, era uma igreja bem favorosa. Mas a igreja do ano 200 se misturou com o antigo grecicismo. Pois, se apegar com Deus e ser feliz enquanto pode, né? Não se assuste, não. Vem mais bomba aí. Amanhã eu estou te aguardando para a gente interpretar junto, porque eu quero conversar com você. Não quero só que você fique perguntando, eu quero ouvir você, né? Dona Neuza apareceu, que bom que a senhora está aqui. Muito obrigado, tá? Isso é tudo programado, gente. Isso é tudo programado. Isso é programado, né? Quem ficar no meio do anticristo, o anticristo atropela. É um animal terrível, de dentes de ferro, que não poupa ninguém, faz despedaço, ele despedaça na cara de pau. Antigamente tudo que era feito era escondido, hoje é na cara de pau e fique quieto e fique na sua. E peça para cagar. Pedir para cagar é pedir pinico. Pedir pinico o texto é bem claro, como era um animal terrível. Daniel não teve medo dos 3 animais. Daniel teve medo do 4º animal. Daniel se cagou de medo. Ele teve tanto medo que ele disse que fugiu, ele perturbou-se. Que animal terrível era esse? Ou seja, não é uma coisinha simples, não. É uma coisa bem mais profunda do que você imagina. Bem mais profunda. E é mundial. Não é só no Brasil, não é só na Europa. É mumbum. Mundial. Bem, a igreja está aqui, né? Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não dominará totalmente. Mas que ele está introduzindo a doutrina dele, está. E forte. Nova era, New Age. Ele já tentou várias vezes, década de 70, né? Aqueles movimentos, né? Década de 70, droga, rock and roll, sexo na praça, tal. Então ele foi tentando, ele está tentando, né? Se Daniel teve medo, pastor, imagina nós, sim. Ele teve medo. Medo no sonho significa perigo. Ele fugiu o senso. Era uma coisa terrível. Dentes de ferro, 10 chifres na cabeça. Era pior do que o leão de 4 cabeças, o leopardo de 4 cabeças, o leão com 4 asas. Era pior do que tudo, do que o urso. Então, Império Romano, Império Babilônico, Império Medo-Persa, é fichinha perante esse grande império que vai surgir aí com o anticristo. É um império de lascar o cano. E nós vamos vivendo a vida até se encontrar com Deus. Agora, quem tem filhos fica dizendo, não, eu quero que meus filhos, né, vivam a vida boa, trabalhem. Possivelmente possa ser que dê tempo, né? E pode ser que não, e pode ser que dê tempo. Eu torço para que dê tempo. Que essa mudança demore. E nessa demora a gente viva. Entendeu? Que Deus nos livre do laço do passarinheiro. Tá?
Pastor, essa do celular é verdade. É verdade. Jesus vos abençoe. Obrigado, tá? Deixa o seu like aí.